Talvez você acorde todos os dias achando que é só mais uma pessoa comum. Alguém que faz o que precisa, cumpre a rotina e segue em frente quase em silêncio. E talvez, em alguns dias, você até pense que não faz tanta diferença assim. Mas e se o contrário for verdade? E se a sua presença estiver mudando vidas de um jeito que você ainda não percebeu? Foi assim com alguém que também carregava dúvidas. Uma pessoa simples, discreta, sem grandes feitos para anunciar. Alguém que olhava para a própria história e se perguntava se havia valor suficiente ali. Se havia algo de realmente importante no que fazia, no que dizia, no que oferecia aos outros. A resposta parecia sempre pequena demais. Até que chegaram aqueles momentos comuns, um ouvido atento, uma palavra gentil, um gesto de cuidado, nada grandioso, nada que chamasse atenção. Só o tipo de atitude que muita gente passa por cima porque parece pouco, mas, para quem estava por dentro do próprio cansaço, aquilo foi tudo. A verdade é que às vezes uma pessoa não precisa de uma solução perfeita. Precisa ser vista, precisa ser escutada. Precisa sentir que ainda existe alguém acreditando nela, quando a esperança começa a falhar. E foi exatamente aí que a história mudou. O que parecia simples começou a ganhar peso. O que parecia pequeno começou a sustentar alguém por dentro. Talvez você já tenha feito isso sem notar. Talvez tenha segurado uma conversa difícil. Talvez tenha encorajado alguém a continuar. Talvez tenha dividido um silêncio sem julgamento. Talvez tenha lembrado uma pessoa de que ela ainda podia tentar mais uma vez. E naquele instante o que você ofereceu parecia mínimo, mas para quem recebia era a diferença entre parar e seguir. Porque é assim que a vida funciona. Uma nota não faz a música sozinha, mas sem ela não existe sinfonia. Uma palavra não escreve um livro inteiro, mas sem palavras não há história. Uma pedra parece pouca coisa, mas sem ela não existe casa. Uma gota parece insignificante, mas sem gotas não existe rio. Um grão parece pequeno demais, mas sem ele não há colheita. E o mesmo vale para você. Talvez você pense que seu gesto não muda o mundo, mas o mundo é feito de gestos assim, feito de pessoas que escolhem ouvir, acolher, servir, amar. Feito de atitudes que parecem discretas, mas que sustentam o que é maior. Justiça, paz, dignidade e felicidade não nascem do nada. Elas começam onde alguém decide não ser indiferente. Foi então que veio a revelação. Aquela pessoa que se achava comum descobriu que tinha sido essencial. Descobriu que a palavra dita no momento certo, o cuidado oferecido sem alarde, a atenção entregue com sinceridade tinham ajudado alguém a permanecer de pé. Tinham acendido uma luz. Tinham restaurado a vontade de continuar. E, de repente, a dúvida perdeu força, porque entender que você fez diferença muda tudo. Você passa a enxergar que não existe amor pequeno demais quando ele chega na hora certa. Não existe bondade inútil. Não existe presença sem valor. Existe sim um impacto que às vezes você não vê, mas que alguém jamais esquece. A humanidade precisa de você. Precisa de você onde você estiver, único, insubstituível. E isso não é um peso, é um chamado. O mundo precisa do nosso comprometimento para ser o mundo que todos queremos, desejamos e merecemos. Então, antes de se diminuir, lembre-se disto. Talvez a sua próxima palavra seja o fôlego de alguém. Talvez o seu próximo gesto seja a esperança de alguém. Talvez a sua existência já esteja fazendo mais diferença do que você imagina. Deixe seu like e escreva. Eu posso fazer a diferença.